Olá! Hoje vamos continuar a nossa aula de Economia Brasileira e Internacional do curso Técnico de Administração à Distância, EAD. Bom, nas semanas passadas a gente viu um pouco sobre a economia mundial, desde o acordo de Bretton Woods, o primeiro choque do petróleo em 73, o segundo choque do petróleo em 79, a elevação da taxa de juros norte-americana em 79, que vai fazer com que o Brasil entre numa crise, chamada crise da dívida. Depois, na segunda aula, a gente começou a falar sobre a economia agroexportadora, ou seja, uma economia voltada para fora, com a exportação de um único produto primário, que era o café, e as dificuldades que isso ocasionava, a vulnerabilidade que isso causava para a economia brasileira. Na aula passada, nós começamos a falar do processo de substituição de importações a partir do governo de Getúlio Vargas e passa pelo governo Dutra e o segundo governo Vargas. Aí como funcionava essa estratégia de industrialização e também alguns problemas que essa estratégia apresentava. E a aula passada finalizou com o chamado plano de metas do governo JK, que de certa forma é uma continuação do processo de substituição de importações, só que mudando agora o foco para os bens duráveis, carros e eletrodomésticos, ao contrário do que defendia Getúlio, que era continuar no processo de substituição de importações bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos, e que o governo João Goulart vai tentar fazer, mas vai ser derrubado pelo golpe militar de 1º de abril de 64, o golpe civil-militar. Então, a aula de hoje é da crise ao milagre. Que crise? A crise da década de 60, que vai acabar, de certa forma, com um golpe militar, civil-militar de 64. E o chamado milagre econômico, onde o Brasil cresce altas taxas de crescimento do PIB durante o governo militar. Nessa aula nós falaremos do governo Jânio Quadros, do governo João Goulart, no governo Castelo Branco, que é o início do regime militar, do curto governo Costa e Silva, e por fim no governo Médici, né, que vai acontecer o chamado milagre econômico. Bom, quando acaba o governo JK, em 60, o Brasil teve uma forte expansão de crescimento econômico, né, puxado principalmente pelos bens duráveis, pelo plano de metas. Que o plano de metas consistia em muitos investimentos na área de transporte, energia e também a atração das empresas, né, produtoras de bens duráveis, em especial o setor automobilístico, que vai ter uma participação importante nesse processo. Só que ao final do governo JK, no início da década de 60, a situação econômica brasileira ela vai ter uma forte reversão, ou seja, queda dos investimentos, queda da taxa de crescimento da renda e uma aceleração da inflação, muito proveniente, né, da própria construção de Brasília e da forma que vai ser financiado o plano de metas. Embora muitos dos itens do plano estavam orçados, né, enfim. Bom, então parte desses problemas vão ser refletidos por meio dos desequilíbrios que o plano de metas do governo JK vai gerar. Esse gráfico é interessante porque vocês podem perceber o crescimento do PIB que começa a decair de 61 a 65, de 8,6 até 0,6 em 63, né? O próprio decréscimo da produção industrial e aceleração da taxa de inflação. Vocês percebam que a taxa de inflação ela passa de 33% ao ano para 91 em 64, ou seja, a inflação ela começa a sair fora do controle. Bom, inúmeras correntes tentam explicar a crise dos anos 60. Mais adiante vai ter um vídeo complementar, que na verdade ele vai ser obrigatório, porque ele vai cair na prova, que é um documentário sobre o governo João Goulart, vai estar postado abaixo desse vídeo que vocês estão assistindo, e eu peço que vocês todos assistam do início ao fim. Ele explica muito sobre o processo, sobre a crise que vai desembocar no golpe militar.
embora na academia existam outras correntes que tentam explicar a crise. Algumas correntes que trazem a crise como uma crise conjuntural, por meio de uma estabilidade política, e também por meio de uma política recessiva que o governo vai iniciar, no governo Jânio Quadros e depois no início do governo João Goulart, que vai trazer um maior descontentamento político. E outras correntes também tentam explicar como crises estruturais, né? A chamada crise do populismo, esse termo populismo cada vez menos aceito na academia, porque ele é usado muitas vezes para desqualificar uma categoria, né, um político, e não para fazer mais uma crítica sistêmica. Mas essa crise que o autor comenta está se referindo mais daquela estabilidade que foi costurada ao longo do governo Getúlio Vargas, que os principais partidos eram o PSD e o PTB, ambos antigos, que nada se parecem com os partidos de hoje, que eram partidos de base getulista, e a oposição a esses partidos era a chamada UDN, a União Democrática Nacional. Quando vocês assistirem o filme que eu estou recomendando, tudo isso vai ficar muito claro. Então, essa crise, ela vai meio que aos poucos, essa aliança entre PSD e PTB, ela vai meio que começar a corroer, e isso gera uma crise, né, política. E outras correntes trazem como a própria estagnação do processo de substituição de importações. Alguns autores defendiam na época que o processo de substituição de importações estava chegando no fim, que a história mostra que não é verdade, porque depois no próprio governo militar, no governo Geisel, se retoma o processo de substituição de importações agora em bens de capital, e que o Jango já propunha isso. Uma crise de ciclos, ou seja, é normal que depois de um longo período de crescimento que foi o JK, venha um próximo período de reversão, de queda do investimento. Isso é a chamada crise cíclica endógena de uma economia industrial capitalista. E a própria inadequação adicional, que teria mais a ver com a questão, né, de reformas que o próprio João Goulart propunha, as chamadas reformas de base. Então, os próximos slides eles trazem informações que eu já comentei anteriormente. Com a queda, com o fim do mandato do governo JK, vai ser feita novas eleições, e de um lado vai ter um político apoiado pela UDN, pelos antigetulistas, que vai se chamar Jânio Quadros, e de outro lado o chamado Marechal Lott, que vai representar as forças mais nacionalistas, sendo o candidato do PSD, o antigo partido do JK, e apoiado pelo PTB, que vai ser o partido que vai eleger o Getúlio Vargas e vai eleger o João Goulart como vice. Só que na época as eleições são feitas de forma separada. Então qual é o problema que vai acontecer? Vai ser eleito o presidente de uma chapa com o vice da outra. Imagine hoje como se tu fosse eleger o presidente do PT com o vice do PSDB. Imagina a Dilma de presidente e o Aécio de vice. Ou o Aécio de presidente e a Dilma de vice. Então é isso que vai acontecer na época. Vai ser eleito Jânio Quadros por uma chapa com o presidente, e o vice vai ser eleito da outra chapa, que vai ser o João Goulart. Acontece que depois de 8 meses, 7 meses, um pouco, o Jânio Quadros vai renunciar, e quem é que vai assumir o mandato? O vice. O vice quem? João Goulart, que representava o chamado herdeiro político de Getúlio Vargas. Imagina então que um partido que durante a sua atuação passa a vida toda lutando contra o getulismo, finalmente conquista o poder, e aí depois de 7 meses renuncia, e quem é que assume? Um getulista, o herdeiro, né, político de Getúlio Vargas, João Goulart, o Jango. Então, o Jango ele vai assumir com um período de fortes turbulências políticas e também econômicas, né, porque a inflação começa a sair fora do controle, e também o crescimento econômico começa a patinar já no final do governo JK, né, no início do governo Jânio Quadros. Então esse período ele vai ser marcado por várias trocas de ministro, onde o Jango ele vai ter muitas dificuldades de governar. Inclusive, vai ser mudado o regime presidencialista para parlamentarista, e só assim vão aceitar que o Jango assuma. Isso ficou conhecido na historiografia como a chamada campanha da legalidade, né, que até então
que então o seu cunhado, o ex-governador Leonel Brizola, começa a chamar a campanha da legalidade para que o Jango assuma. O Jango vai assumir, mas o Congresso vai mudar, passando de regime presidencialista para parlamentarista. Pelo menos até 63, e o Jango, em 73, ele consegue retomar os poderes de presidente. Isso vai causar uma enorme instabilidade política. O autor também diz que a raiz dessa estabilidade política e do golpe de 64 está na crise desse chamado pacto entre a classe trabalhadora e a classe empresarial, né? Isso particularmente é um termo que eu não aceito, mas existem outros professores que aceitam populismo. Mas nada mais ser do que aquilo que eu comentei anteriormente, ou seja, aquela aliança PTB-PSDB começa a ficar insustentável, visto você que o próprio governo João Goulart vai defender a reforma agrária e tem como sua base de apoio um dos partidos com maior base latifundiária, que é o PSD. Então isso acaba ficando insustentável, essa aliança, que acaba trazendo uma crise política. Existe também a política restritiva que vai iniciar no governo Jânio Quadros e também vai ser uma tentativa no início do governo João Goulart com o plano trienal. Isso vai estar tudo no vídeo, por isso que é muito importante, e eu vou cobrar em prova o vídeo que vocês vão assistir abaixo. Então, essa política restritiva, ao invés de incentivar com que o crescimento do PIB, ele simplesmente vai acelerar essa crise, né, econômica, e isso vai gerar uma crise, vai alimentar a crise política. E a visão estagnacionista diz que o processo de substituição de importações chega no seu esgotamento e que, como o processo de substituição era concentrador, o crescimento do mercado não se faz a taxas suficientes para viabilizar novos investimentos. Então, teria que mudar esse modelo de crescimento econômico. E a crise cíclica é isso, ou seja, a economia ela cresce em ciclos ao longo do período. E depois de um longo ciclo de crescimento e de investimentos, seria natural esses investimentos acabarem diminuindo. Então, o governo JK vai ser o ápice desses investimentos. Seria natural que o próximo governo tivesse crescimentos menores, né, da taxa de investimento. Então é isso que é chamada crise cíclica endógena. E as reformas institucionais, ou seja, que seriam necessárias reformas, que o Jango vai chamar reformas de base, e depois o governo militar vai fazer algumas reformas não com viés distributista, como era no Jango. E sem essas reformas não haveria mecanismos de financiamento adequados para o setor público nem para o setor privado, e também sem uma reforma agrária não seria possível, né, retomar essa taxa de crescimento e diminuir e combater a inflação. Então essa é a linha que está o presidente João Goulart das chamadas reformas de base, ou seja, as reformas institucionais. Eu, no meu livro, O Projeto de Nação do Governo João Goulart, comento também que, na verdade, sob o ponto de vista que está no livro, no meu livro, a crise ela foi mais para derrubar um projeto chamado Projeto Trabalhista Brasileiro. Então, na verdade, esse foi um dos principais motivos que acontece o golpe, não para combater um governo caótico, sem projeto, que o meu livro refuta isso, mostrando que havia um projeto de nação do governo João Goulart, mas sim para derrubar esse projeto. Mas, enfim, várias visões existem sobre o golpe de 64 e a crise da década de 60. Bom, eu não vou comentar muito sobre o governo João Goulart, porque o filme ele visa essa lacuna que os slides não contemplam, que é o governo João Goulart, né, que eu já estou avisando mais de uma vez, vai ter uma pergunta sobre o filme na prova. Bom, com o golpe, ou seja, o governo João Goulart vai ser derrubado, vai assumir o governo militar, né, uma junta militar, e depois vai eleger de forma indireta o Marechal Castelo Branco, e vai ser lançado o chamado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Na verdade, vai se impor de forma autoritária, porque é uma ditadura militar, né, uma solução para a crise. É muito mais fácil tu resolver uma crise econômica numa ditadura
do que numa democracia, né? Então essa crise ela vai ser atenuada, né, no chamado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Existem duas linhas de atuação do PAEG, uma política conjuntural, que visava o combate à inflação, e outras reformas estruturais, algumas semelhantes no propósito, embora a forma seja bastante diferente daquelas reformas de base propostas no governo João Goulart, que vocês vão ver no filme. Então, na verdade, o controle inflacionário e as formas de conviver com a inflação eram vistas como pré-condições para a retomada do desenvolvimento. E para isso vai ser introduzida a chamada correção monetária, que a gente vai ver logo a seguir. Bom, a primeira linha do PAEG era o combate à inflação, e para isso era diagnosticado a inflação. Vocês devem ter visto os tipos de inflação com o professor Gustavo no semestre passado, no módulo passado, Fundamentos de Economia. Então, o diagnóstico da inflação é que havia um excesso de demanda. Então, se tem excesso de demanda, o que tem que se fazer? Tem que diminuir a demanda para equilibrar com a oferta. Então, essa era visto como, no regime militar, como a principal causa, né, de inflação. Então, esse excesso de demanda ele era causado pelo enorme déficit público do governo, pela política salarial frouxa, de acordo com os autores do plano, né, dos militares, que havia uma política salarial frouxa, e uma falta de controle sobre a expansão do crédito. Para atenuar, para combater essas causas, do ponto de vista do PAEG, três principais medidas. Primeiro, reduzir o déficit público por meio de novas formas de financiamento, ou seja, aumentar imposto, aumento das tarifas públicas. Restrição do crédito e aperto monetário, ou seja, diminuir a quantidade de moeda na economia. E também uma política salarial recessiva, um arroxo salarial para diminuir o poder aquisitivo dos trabalhadores e isso diminuir a demanda. Então essas vão ser as três principais medidas, né, de estabilização do. Na verdade, o PAEG ele vai ter uma nova atitude frente à inflação. Ele vai permitir o convívio com a inflação com a introdução da chamada correção monetária, o que vai levar a uma enorme indexação da economia, que vai ser o grande problema da década de 80 para combater a inflação da década de 80, vai ser justamente essa indexação que vai ser criada por meio da correção monetária. E também vai ser adotar uma política gradual, lenta de combate à inflação, né? Nada diferente do tratamento de choque, né, feito. De certa forma, a inflação o governo vai conseguir diminuir a inflação. Notem que de 64 a 68 a inflação passa de 91% para 22%. E o crescimento econômico retoma, né, por meio do crescimento industrial. Embora a gente vai ver a um custo, né? Bom, além dessas medidas de combate à inflação, o governo também vai fazer reformas estruturais diferentes da forma que era proposta no governo João Goulart, que visava redistribuir renda por meio dessas reformas. Os militares não vão distribuir renda, mas vão fazer reformas importantes no país, que vai ser uma reforma tributária, uma reforma monetária e financeira e uma reforma do setor externo. A reforma tributária visava o quê? Aumentar a arrecadação do governo, centralizando os impostos na União em detrimento dos estados e municípios, criação de alguns impostos, né, e redefinição do espaço tributário, preferencialmente priorizando os impostos, a arrecadação indo para a União, até porque a gente vive numa ditadura militar e ela tem que ser forte economicamente também, porque politicamente ela não precisa ser forte porque é uma ditadura. Então foram criados fundos de transferência intergovernamentais, os chamados fundos de participação dos estados e municípios, ou seja, o governo ia para a União e a União repassava, né, os recursos para os estados e municípios. Isso faz com que também os estados e municípios se tornem reféns da União, de certa forma, no sentido de repassar esses impostos. Bom, a reforma tributária, então, vai ser criado vários fundos, vai acabar a garantia, a estabilidade do emprego para o trabalhador do setor privado, que existia desde da CLT do governo JK, do governo Getúlio Vargas,
vai ser criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, as principais consequências dessa reforma tributária vai ser o aumento da arrecadação, forte aumento da arrecadação, uma centralização da arrecadação e da política tributária, mas também isso vai trazer um caráter injusto, ou seja, no Brasil se paga muito imposto quem ganha pouco. Quem ganha muito, paga muito pouco imposto no Brasil. Quem paga mais imposto no Brasil é quem ganha menos, é a classe média, é a classe baixa, essa que paga. Só que para isso é necessário uma reforma tributária. Só que uma reforma tributária é feita pelo Congresso, e muitas vezes o Congresso ele acaba meio que tendo uma correlação de forças que não é a mais justa, né, no sentido de uma reforma tributária de caráter mais progressivo, ou seja, de caráter mais justo. Então essa reforma tributária feita no PAEG, ela tem um caráter injusto, porque ela onera imposto quem ganha menos, né, em detrimento de quem ganha mais. A reforma monetária do sistema financeiro está dividida em 4 grupos. A criação da correção monetária, que vai permitir com que o Brasil cresça convivendo com a inflação, e também para visar desenvolver um mercado de títulos públicos para o governo ter outras formas de financiamento público sem ser emissão de moeda, que causa inflação, e sem ser aumento de imposto, que causa um desgaste. A criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, que já estava proposto lá no governo João Goulart, e que os militares vão fazer, ou seja, a criação do Banco Central. Antes isso era feito pela SUMOC e pelo Banco do Brasil, pela Superintendência da Moeda e do Crédito e pelo Banco do Brasil. E a partir do governo militar vai ser criado um órgão para isso que vai ser chamado BACEN, ou seja, o Banco Central do Brasil. Criação do sistema financeiro de habitação para tentar diminuir o enorme déficit habitacional. O governo João Goulart propunha uma reforma urbana. O governo Dilma tem feito Minha Casa Minha Vida para combater esse déficit habitacional. Os militares propuseram o Banco Nacional de Habitação e a criação do sistema financeiro de habitação. E também reforma do sistema financeiro e de mercado de capitais, baseado no modelo financeiro norte-americano, né, caracterizado pela especialização e segmentação de mercado. Bom, a reforma do setor externo, os militares vão acabar com a restrição à remessa de lucros que foi implementado no governo João, que desagradava muito as empresas multinacionais instaladas no Brasil. Os militares vão fazer uma política muito de aproximação com os Estados Unidos e que agrada muito os Estados Unidos e as empresas multinacionais, mas também tinha o objetivo de estimular o desenvolvimento, diminuindo as pressões do balanço de pagamentos, e melhorar o comércio externo e atrair o capital estrangeiro para tentar financiar os déficits em conta corrente, né, que vocês viram na cadeira de Fundamentos de Economia anteriormente. Bom, alguns incentivos às exportações e também diminuir restrições às importações e atração ao capital estrangeiro. E isso também vai fazer com que mais adiante tenha um aumento da própria dívida externa e, né, da entrada de capital passivo externo. Então o PAEG, que vai durar durante o governo Castelo Branco, que vai de 64 a 67, ele vai conseguir alcançar o seu objetivo, que era meio que diminuir a inflação, né? E também vai causar uma enorme recessão à economia brasileira, que isso vai facilitar a fase de crescimento econômico que a gente vai chamar no milagre econômico no governo Médici. Depois do Castelo Branco, vai assumir o governo Costa e Silva, eleito de forma indireta pelo Congresso. O Brasil vai ter só 2 partidos, né, o MDB e a Arena. A Arena é o partido dos militares, que apoia o regime, e o MDB é uma oposição moderada, que aos poucos vai crescendo, ganhando força. Então, assume o governo Costa e Silva, ele acaba morrendo, fruto de um derrame, e depois vai ser eleito de forma indireta o governo Médici, que vai governar o país de 68 a 73, onde o Brasil vai ter as maiores taxas de crescimento econômico da sua história, uma média de 10% ao ano. E isso vai ser chamado milagre econômico. Por que, entre aspas, milagre econômico? Porque esse crescimento econômico vai ser à custa de endividamento externo
E também, principalmente, a maior crítica ao milagre é a concentração de renda. Ou seja, o Brasil não vai ficar mais igual, ele vai ficar cada vez mais desigual ao longo da ditadura militar. Bom, esse milagre econômico ele vai ser decorrente de alguns fatores. As reformas adicionais feitas no PAEG, reforma tributária do setor financeiro e do setor externo, a capacidade ociosa na indústria em virtude de uma recessão que foi feita durante o PAEG, crescimento da economia mundial, que vai ajudar a puxar esse crescimento econômico, e a mudança do diagnóstico de inflação, que a equipe econômica que vai assumir por meio com Delfim Neto vai mudar a visão que a inflação era de demanda, passando para a inflação de custos. E com isso vai ser afrouxadas políticas de contenção da demanda, como o aperto monetário, fiscal e creditício. O autor ele traz que as principais fontes de crescimento do milagre econômico, fora aquelas outras que eu comentei antes, e também a própria correção monetária, que vai permitir com que tenha crescimento com um pouco de inflação, vai ser principalmente a retomada do investimento público em infraestrutura, ou seja, o fortalecimento do Estado, das empresas estatais, a demanda por bens duráveis, por meio da expansão do crédito ao consumidor, a construção civil, que vai puxar especialmente o emprego e o crescimento econômico, e crescimento das exportações também vão ser bastante importantes, muito importantes para retomar esse crescimento econômico. Então, na verdade, o principal motor do milagre econômico vai ser os chamados bens duráveis, o que significa também da concentração de renda do país. Vai ser no governo militar também que o endividamento externo ele vai começar a ganhar uma proporção muito maior. Ou seja, nesse período vai ser uma onda de endividamento externo. A dívida externa ela vai aumentar consideravelmente. E também o governo vai estimular que as empresas se endividem externamente, né, ao longo do regime militar. A participação do setor público na economia, né? Outro ponto que merece destaque vai ser a elevada participação e intervenção do setor público na economia. O Estado aí vai passar a controlar os principais preços da economia e o Estado também vai responder pela maior parte das decisões de investimento, ou seja, muito do milagre econômico que vai ocorrer no Brasil, o principal agente desse milagre econômico vai ser o Estado brasileiro. Vai gerar um custo também, né? Que a gente vai ver logo adiante. E a principal crítica ao milagre econômico vai ser a acentuada concentração de renda. Ou seja, uma explicação que se dava era que a concentração de renda era uma tendência de um país que se desenvolvia e que não demandava mão de obra escassa e que demandava mão de obra qualificada escassa. Ou seja, como a mão de obra qualificada era escassa, os salários eram cada vez maiores para o pessoal de alta qualificação, o que, em detrimento do pessoal de baixa qualificação, o que gerava o quê? Uma concentração de renda. Tanto que os militares tentaram explicar isso, o próprio ministro Delfim Neto, a chamada teoria do bolo, ou seja, que primeiro era necessário concentrar a renda para crescer e depois repartir. O Brasil concentrou renda, cresceu, mas comeram o bolo, não repartiram. Não foi repartido. Outra crítica que se fazia é que sem uma reforma agrária, a expansão do mercado consumidor de alimentos não seria possível. Os militares mostraram que seria possível por meio da chamada modernização agrícola do campo. Ou seja, os militares não fizeram uma reforma agrária, mas aumentaram a produção agrícola, a produção de alimentos, por meio da mecanização. E também alguns instrumentos adicionais como crédito rural, políticas de garantia de preços mínimos. Essas vão ser algumas ações que os militares vão implementar para promover a expansão da produção agrícola, mas sem resolver o problema do campo, ou seja, a concentração fundiária, né? O Brasil até hoje nunca fez uma reforma agrária, como alguns países como os Estados Unidos e o próprio Japão fizeram. Quais são algumas características dessa modernização agrícola? O aumento do grau de mecanização e quimificação das fazendas,
e que geram um aumento da produtividade no setor. O aumento da produção, especialmente com bens exportáveis, né? Soja, laranja, também a própria expansão da fronteira agrícola para o centro-oeste, com a construção de Brasília, vai contribuir para isso. A expansão da fronteira agrícola, né, que eu comentei agora há pouco. Crescimento da agroindústria, interligação de setor agrícola, seus fornecedores e consumidores, que hoje é extremamente importante na economia brasileira, a agroindústria. E aumento da concentração fundiária e da utilização da mão de obra temporária, ou seja, uma modernização dolorosa que não resolve o problema, né, e simplesmente estimula o êxodo rural, ou seja, as pessoas cada vez mais saírem do campo e irem para a cidade. E as cidades muitas vezes não sendo planejadas, não estando preparadas, começa a explodir as favelas, as vilas, né, nas capitais brasileiras.